Muito bem, então. O objetivo desse primeiro módulo é só passar uma introdução para que você faça uma app com Angular 7, e que você tenha essa noção, né, esse feeling de como é fácil trabalhar com Angular. Então a gente vai trabalhar muito dentro dessa pasta, né, app.css. Então o que acontece aqui no Angular, tá? Como que ele funciona? O Angular, ele funciona através de módulos e components. São os dois itens principais do Angular. Então, obrigatoriamente, uma aplicação do Angular, ela precisa ter no mínimo um módulo e no mínimo um component. Então, toda vez que a aplicação inicia, né, esse main.ts é chamado, tá? Esse arquivo main.ts é chamado. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui. Esse main.ts é chamado e a gente faz aqui a importação do Angular Core, né, do Enable Prod Mode, para trabalhar em produção. Platform Browser Dynamic, vou mostrar depois que o Angular é agnóstico de plataforma, né? A gente pode criar até aplicações mobiles nativas com Angular, não importa muito agora. App Módulo, que é o nosso módulo principal, né? Lembra que eu falei que precisa ter pelo menos um módulo. Então a gente tem um módulo aqui que é o módulo raiz, né? O root módulo que a gente chama, que é o App Módulo, que está esse cara aqui fazendo o import dele. Environment, que são as nossas variáveis de ambiente, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode notar é que no Angular, né, a gente consegue importar, né, esses itens de outros lugares. Então, eu estou importando itens, né, do @Angular Core, estou importando itens do @Angular Platform Browser, né? Então, esses itens aqui, se a gente olhar, eles não existem na pasta aqui, né? Então, toda vez que a gente tem um import aqui, né, que ele não tem ponto barra aqui na ponta, né, ou que ele tem o arroba aqui já direto, significa que ele está sendo importado dessa pasta chamada Node Modules, tá? Ou seja, ele é um módulo externo, não é algo que é criado, né? Não é algo que está dentro da nossa aplicação. Então, teoricamente, a gente não pode modificar ele. Você até pode modificar ele, mas essa pasta nunca vai para o servidor, né? Então, a gente nunca vai poder excluir, a gente sempre exclui a pasta Node Modules para mandar para o servidor, né? Porque ele baixa de novo isso depois. Então não adianta nada você alterar isso aqui, porque depois ele vai baixar de novo, né? Então tudo que não for, né, não tiver esse ponto barra aqui na frente, significa que é externo à nossa aplicação. Então só utilizar mesmo, não pode alterar, tá? Já esses dois caras aqui que a gente está importando aqui embaixo, a gente está utilizando o ponto barra, né, que é para voltar uma pasta. Então aqui funciona do mesmo jeito, né? Ponto barra não é para voltar a pasta, ponto barra significa que eu estou na mesma pasta, né? No mesmo segmento. Ponto barra ele volta para a pasta, ponto barra volta duas pastas, né? E assim por diante. A mesma segmentação que a gente tem no Windows, Mac, Linux e por aí vai. Então a gente está carregando um app módulo, né? Então importando esse app módulo e importando o environment, tá? Então importar não é nada, a gente só traz esse código para dentro, né, desse arquivo, e aí aqui a gente está utilizando ele, né? Então eu estou primeiro vendo se o ambiente for produção, né? Se eu tiver em produção, e depois eu vou mostrar isso para vocês na parte de build, não se preocupem agora, eu vou habilitar o módulo de produção, tá? Se não, vou deixar no modo desenvolvimento mesmo. E aqui, a única coisa importante que tem para a gente aqui, né? Eu vou até quebrar essa linha aqui, tá? Para a gente conseguir enxergar melhor ela, que a gente tem esse Platform Browser Dynamic aqui, que ele vai fazer o carregamento de uma plataforma, né? Seja web, mobile, qualquer coisa, e a gente tem que iniciar essa aplicação carregando um módulo. Nesse caso, a gente está chamando esse app módulo, que é um módulo padrão, né? O root módulo a gente chama, root módulo, módulo raiz. Então, o que tem dentro desse módulo raiz, né? Se a gente olhar aqui, ó, tava lá ponto barra app, né? Então, app.module.ts, tá? Então, o que define um módulo aqui dentro do Angular, tá? Então, eu tenho primeiro aqui um browser módulo, né? Porque esse módulo ele vai rodar via browser, né? Então, a gente está definindo isso aqui dentro. Lembra que eu falei que o Angular é agnóstico de plataforma, né? Então, a gente pode trabalhar com mobile também, mas não vou entrar em detalhes aqui. Depois, eu importo o ng-module, que afinal isso aqui é um módulo, né? Assim que cria um módulo, e eu importo meu app component, que é o que a gente chama de root component, componente raiz. Lembra que eu preciso obrigatoriamente ter um componente, né? Então eu sou obrigado a ter um componente. Então o primeiro componente que a gente tem dentro do Angular é o app component, tá? Aqui embaixo eu tenho a class app component. Então
toda vez que a gente utiliza export no TypeScript, a gente está criando uma classe pública, tá? Então estou criando uma classe pública chamada de appModule. E aqui em cima, né, eu tenho esse trecho de código aqui que a gente chama de metadata, tá? Então toda vez que eu tenho o arroba, né, ali em cima, como eu tenho o arroba ngModule, né, aqui, isso é um decorator, tá? A gente chama de decorator. Isso aqui são um decorador, né? Ele gera informações adicionais para essa classe aqui. Então, dentro desse item aqui, né, dentro desse cara aqui, eu estou colocando as declarações que eu tenho, o que eu importo, os providers que eu tenho, o que vai iniciar, né, qual componente que é o primeiro componente a ser iniciado, e ainda tem o exports, né, que é o que esse módulo exporta. Então, nas declarações aqui, né, eu sempre coloco os módulos que eu vou ter, os componentes que eu vou ter nesse módulo. No imports eu coloco tudo extra que eu vou utilizar, né? Então a gente vai utilizar aqui, por exemplo, o browser module, né? Porque essa aplicação é uma aplicação web que a gente está construindo. Beleza, mais para frente a gente vai importar o HTTP módulo, porque a gente vai trabalhar com requisições HTTP para web services, né? Para APIs, para serviços. Depois a gente vai trabalhar com outros módulos também, que a gente vai precisar importar esses outros módulos aqui, né? Então tudo que a gente precisa de módulos extras importar, a gente utiliza no imports aqui. Providers é tudo que a gente vai prover para os nossos componentes, tá? Então, se eu criar um serviço, por exemplo, e quiser distribuir entre todos os meus componentes, eu venho aqui no Providers e coloco ele aqui. Então, por exemplo, um serviço de acesso a dados. Eu venho aqui no Providers, coloco ele e ele está disponível para todos os componentes que tiver no Declarations aqui desse módulo. Se eu não colocar ele aqui, né, eu tenho que colocar ele manualmente em cada componente. Tá? Então, eu vou comentar um pouco sobre Singleton, sobre a injeção de dependência nos tópicos um pouco mais avançados desse curso aqui depois. Tá? E por fim, o Bootstrap, que é qual componente que vai inicializar quando essa aplicação começar. Então, essa aplicação chama o main chama o appModule, tá? E o appModule chama o meu app component, que está aqui do lado. Tá? Então, o que é um component no Angular, né? O que são esses 4 arquivos que a gente tem aqui, ó? Então, tudo isso aqui é um componente, né? Tudo isso aqui compõe um componente do Angular. Um componente no Angular, ele é composto por um arquivo TypeScript, um arquivo HTML e um arquivo CSS. Esse spec.ts é um arquivo de testes, tá? Que a gente não vai ver por enquanto, então vou até excluir ele aí. Tá? Mas um componente, ele basicamente tem o comportamento dele, que é definido dentro do componente, né? do TS, do arquivo TS. Ele tem a casca dele, né? A visualização, a view, né? Que é o que o usuário vê, que é o HTML, e ele tem o CSS, né, que são as folhas de estilo que deixam o HTML bonito, né, senão ficaria aquele HTML feio nosso, né. Então, esse daqui é a definição de um component que a gente tem dentro do Angular. Então, o que a gente faz primeiro? Importa component from Angular Core, tá? Então, importação externa, estamos criando um novo componente, export class app component, tá? Export para tornar a classe pública. Esquece esse title aqui por hora, não vem ao caso, tá? Aí aqui em cima a gente vê que a gente tem um decorator também, ó. Tá vendo? Esse arroba aqui, tá? Então isso aqui, ó, eu tô gerando metadados para nossa classe, tá? E o que são esses metadados? Eu tô gerando um seletor, um template e um estilo, tá? São 3 informações básicas que um componente precisa ter. Então toda vez que eu venho aqui no componente e defino um seletor para ele, tá? Esse seletor aqui, ele se transforma numa tag HTML, tá? // cria um comentário aqui. Então, essa tag HTML, ela vai ficar assim, ó. Tá? Então, isso aqui, ó, é transformado numa tag HTML depois. A gente pode ver isso, tá? Não comentei ainda, mas vou comentar aqui no index, porque é aqui que ele é chamado, ó. Tá vendo? Então, esse AppRoot aqui é uma tag HTML, tá? Que foi gerada dentro desse componente aqui, né? No seletor desse componente. Então, aqui você pode pôr o que você quiser. Tá? Se você quiser colocar banana aqui, tá? O seu seletor aqui vai ficar banana, tá? Ele grifou aqui embaixo porque ele tá dizendo para mim que não é uma boa colocar o nome de banana, tá? Beleza? Então esse aqui, ele vê que o nome é App Component, ele sugere que a gente chame de AppRoot, tá? E normalmente eu deixo esse nome mesmo, não altero normalmente os seletores de componente, tá? Ele cria sempre um prefixo app aqui, tá? O que é legal pra gente, beleza? Porque isso não confunde com tags HTML normais, né? Então, se você deixar sem o prefixo app, né? Você ia ter que escrever só root, e daí quando você cair no caso de querer criar um botão,
né? Então ele vai confundir seu botão com o botão do HTML padrão, né? Depois aqui abaixo eu tenho o template. Então o template ele pode ser tanto template tá? O template ele pode ser tanto um template HTML, onde você imputa seu HTML aqui, quanto um template URL, onde você informa a URL, né, da onde está seu arquivo HTML. Particularmente, eu prefiro externalizar o meu HTML para um arquivo HTML mesmo, tá? Então eu prefiro isso daqui, ó. Eu tenho um arquivo TS, tenho um template URL, né? E esse template URL aqui, ele chama esse meu app-component.html, porque é muito mais fácil editar o arquivo HTML fora, né, do que ficar editando o arquivo HTML aqui dentro. Exceto se for alguma coisa muito pequena, né, como caso aqui, eu quero ter só isso no meu template. Daí tudo bem, tá? Styles URL é um array onde a gente define, né, todos os CSS que esse componente tem. Tá? Então, se a gente olhar aqui, né, eu tenho um arquivo spec que eu vou deletar por enquanto. Bom, tem um arquivo HTML que ele só tem um texto aqui, nada a ver. Vou inclusive deletar esse texto aqui e colocar um H1 aqui escrevendo funcionou, tá, no meu componente. E a gente tem um CSS, tá, que não tem nada aqui. Então, o que acontece? Esse CSS aqui, a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele só vai ser carregado nesse componente aqui, tá? Então, toda vez que esse componente carregar, ele vai carregar esse arquivo CSS aqui. Então, ele não vai estar disponível para a aplicação toda. Então, se você colocar códigos como, por exemplo, body, aqui, né? Um estilo que vai afetar o corpo da sua página, o corpo da sua página vai mudar só quando esse componente estiver na tela. Se ele estiver fora da tela, ele não vai mudar, tá? Então depois no SC, na parte que a gente for trabalhar com SC CSS, vou dar algumas dicas bacanas para vocês estilizarem esses componentes. Por hora, essa aqui tá ótimo pra gente fazer, tá? Então, assim a gente define um componente, ó, ele tem 3 arquivos agora, eu tirei o spec, tá? Comportamento, visão, né? View e estilos, né? Deixar a view bonita aí do nosso componente, tá? Então o componente no Angular nada mais é do que uma classe, component, tá? Que eu importo o component e que eu defino um metadata aqui nele, né? Utilizo um decorator para definir esse componente aqui com app root, app component, coisa do tipo, beleza?